Olha, como nós já dissemos aqui, hoje é um dia importante, a Operação Lava Jato está completando 3 anos, são 38 fases, mais de 200 prisões, quase 200 prisões na verdade, e gentilmente atende a Jovem Pan nesse dia importante, um dos coordenadores da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Procurador, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Procurador, acho que todo mundo se pergunta até quando vai a Operação Lava Jato. Não tem prazo para terminar. O senhor acha que o Brasil hoje, como o professor Vila estava dizendo mais cedo, se resume em antes e no pós-Lava Jato, ou pelo menos a partir da Lava Jato? Eu creio que realmente não existe um prazo para terminar a Lava Jato, porque nós vamos ver este ano a nacionalização definitiva da operação. No sentido que ela vai se espalhar por diversos estados e níveis federais e estaduais. Então, não creio que realmente nós possamos falar num fim da Lava Jato. É claro que, à medida que as investigações da Petrobras vão avançando, nós vamos, assim, de certa forma, diminuir o ritmo de Curitiba, mas hoje, por exemplo, nós temos um polo muito dinâmico da Lava Jato no Rio de Janeiro. Então, eu creio que realmente a Lava Jato vai se transformar num movimento nacional, efetivamente. E eu acho que a Lava Jato é um turning point para o país, entretanto, ela apenas indica um caminho. A população brasileira hoje sabe que a corrupção é muito maior do que se imaginava e cabe à democracia resolver esse problema. Sim, bom dia, procurador, é Marco Antônio Vila. Recebi uma mensagem que diz que hoje é aniversário do senhor, né? Parabéns. E deixa eu perguntar uma questão para o senhor. A anistia do Caixa 2, me parece, não sei se eu estou enganado, é uma resposta à Operação Lava Jato aos 3 anos do que o Brasil foi apresentado ao maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Como é que os senhores que desenvolvem a Operação Lava Jato, como é que os senhores encaram essa tentativa, ao menos até o momento, já que não existiu concretamente, de anistia ao Caixa 2? Na verdade, eu creio que até o nome que se dá para essa tentativa de mudança é incorreto. Na verdade, não estão tentando anistiar a Caixa 2. Estão tentando anistiar a corrupção e anistiar a lavagem de dinheiro que se usou de mecanismos de doação para financiamentos de campanha, sejam regulares ou irregulares. Então, não há realmente uma tentativa de anistiar a Caixa 2, mas sim anistiar todo o financiamento ilegal de campanhas eleitorais, inclusive aqueles por corrupção. E isso é inadmissível. Um país como o nosso não pode admitir essa situação. O procurador, em relação à delação da Odebrecht, nessa semana, uma semana em que os nomes começaram já a aparecer dos envolvidos, o que o senhor pode dizer sobre essa história do sigilo? Esses nomes devem ser divulgados? E como é que fica a questão dos governadores que precisam ser investigados, julgados pelo STJ, só que eles dependem de um aval da Assembleia Legislativa dos Estados, que muitas vezes estão sempre ao lado dos executivos, não é? Eu creio que essa questão da necessidade de autorização legislativa, o Supremo ainda está por se manifestar definitivamente sobre o tema. Eu entendo que é mais uma daqueles mecanismos de proteção indevidas que se dá aos órgãos políticos. Nós temos feito uma campanha clara de esclarecimento da população das limitações do nosso direito criminal, entre elas o foro privilegiado. E isso é ainda ainda mais grave que o simples foro privilegiado, que dá ainda um poder político para autorizar investigações e processos criminais. Então isso é muito grave. E nós temos nos batido integralmente contra isso, né? Então, para nós, as investigações, normalmente, eu diria, devem transcorrer em sigilo, por necessidades de investigação. Entretanto, casos concretos como essa última colaboração dos executivos da Odebrecht, talvez mereça ter uma exceção, mereça ter o seu sigilo levantado. Procurador, o senhor esclareceu que realmente a Lava Jato está se transformando num projeto nacional, porque à medida que delações
alinham pessoas de fora do estado do Paraná, é evidente que a coisa se estende para outros estados. A pergunta é o seguinte: no Paraná como é que está? Os inquéritos já terminaram? A ação penal já está chegando ao momento da sentença? Como é que está a coisa aí? Nós temos situações diversas aqui. Nós acreditamos que tenhamos realizado uma boa parte das acusações criminais mais importantes. Nós chegamos à culminância do esquema criminoso que envolveu a Petrobras e creio que nós devemos oferecer mais algumas denúncias em relação aos principais envolvidos. A Petrobras em si ainda existe em campos inexplorados de investigação e nós vamos nos focar nisso. Mas eu creio que nós vamos hoje trabalhar muito mais com outras estatais e outros órgãos públicos do que efetivamente com a Petrobras. Então, por isso ela vai se nacionalizar, porque existem fraudes em diversos órgãos públicos. Por favor. Professor. No campo exclusivo do grande astro do esquema, que é o presidente Lula, a coisa está praticamente circunscrita ao sítio e o apartamento aqui do Guarujá. Fizemos 2 acusações, basicamente, e existem outros fatos sob investigação. Nós vamos esperar o resultado dessas investigações. Vão chegar aonde está o dinheiro do homem, não? Toda a investigação objetiva é realmente apontar elementos que caracterizam o crime. Se eventualmente nós tivermos elementos para avançar nesse aspecto, eu creio que todos os envolvidos nós pretendemos chegar aos valores. Nós já chegamos, inclusive, com o apoio das autoridades suíças, a imensa recuperação de recursos no exterior. Então, quanto a isso, quanto a buscar o dinheiro, nós temos tido um sucesso bastante grande em comparação com o passado. Procurador Carlos Fernando Santos Lima, hoje lendo um artigo do procurador Deltan Dallagnol, ele disse o seguinte, abre aspas: deve-se arrancar a árvore da corrupção sob risco de termos um Brasil mais corrupto. Então eu perguntaria ao senhor, como é que é possível arrancar a árvore da corrupção no Brasil frente a esse quadro que foi apresentado nesses 3 anos pela Operação Lava Jato, tão grave em termos do mau uso dos recursos públicos? Na verdade, nosso país possui estruturas que são criminógenas, elas geram criminalidade, como, por exemplo, a nossa forma de fazer política eleitoral. Campanhas eleitorais caras no Brasil, elas são uma necessidade decorrente do nosso sistema. E isso abre porta para a corrupção dentro dos partidos, abre a porta para a corrupção dos candidatos e abre a porta para a corrupção pessoal. Nós precisamos, com certeza, trabalhar uma reforma política que diminua o preço das campanhas eleitorais e o preço das estruturas político-partidárias. Dali para frente, nós temos que ter um processo penal e na justiça criminal que funcione, para que as pessoas tenham receio, porque muito mais do que penas graves, nós precisamos de certeza das condenações, coisa que não existe no Brasil. Nós somos ainda um país de impunidade com poucos pontos fora da curva como Lava Jato. Ok, entrevistamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan o procurador, um dos coordenadores da Operação Lava Jato em Curitiba, operação que hoje completa 3 anos, Carlos Fernando dos Santos Lima. Procurador, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza e atenção, bom trabalho. Obrigado, Fernando.